Resista com firmeza. Na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, tem uma frase onde podemos pedir ao Senhor para não nos deixar cair nas tentações. Isso queria dizer que todos haveriam de ser tentados, ou seja, o mal sempre vai nos provocar, sempre vai aproveitar de nossas fraquezas e de nossos desejos e vai nos oferecer a oportunidade de errarmos contra o nosso Deus e contra os princípios de caráter, de moral e dos bons costumes. Hoje, ele nos tenta de todas as formas, algumas até muito subjetivas, coisas que a gente nem repara muito, mas quando vamos perceber, já erramos. Sem contar a dificuldade que temos para resistir às tentações que já conhecemos e sabemos que são erradas de praticar. Muitas vezes elas ganham outros nomes e outras maneiras, mas continuam erradas e acabam desagradando ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, devemos resistir com firmeza a todo tipo de sugestão de pecado. Pecado nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas e também nos mata. Vamos à nossa devocional hoje para podermos entender um pouco melhor sobre este assunto. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa será mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Irmãos, a devocional de hoje terá o tema do seguinte: resista com firmeza. O texto bíblico que vamos ler está lá em Daniel, capítulo 11, os versículos 31 ao 32. Leia comigo a palavra. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aleluia. Irmãos e irmãs, como eu disse na devocional anterior, o profeta Daniel teve uma visão de uma guerra entre 4 reis, e ele relata isso aqui nos capítulos 10 ao 12. E no final dessa guerra viria um rei muito mais poderoso e maligno que, com muito poder, iria sujeitar tudo e todos debaixo de sua maldade e do seu poder. Esse rei, segundo os historiadores, foi Antíoco Epifânio IV, que imperou na Síria por volta do ano 175 a.C. Esse rei agia de forma a destruir os países e implantar a cultura helenista, principalmente de adoração aos deuses gregos. A cultura helenista era a cultura grega, né? Inclusive o deus chamado Zeus. Esse rei haveria de fazer isso também em Jerusalém. Por isso Daniel foi alertado muito tempo antes para transmitir isso aos seus irmãos de Israel, pois eles seriam libertos da Babilônia, onde estavam na época de Daniel, né? Iriam reconstruir sua terra, iriam reconstruir Jerusalém e até o templo do Senhor seria reconstruído. Mas esse rei maligno iria lutar contra a religião oficial do povo do Senhor. Iria estabelecer sacerdotes corrompidos, iria acabar com os sacrifícios de adoração ao Senhor e, o pior, iria profanar o templo de Deus, trazendo um animal imundo, um porco, para ser sacrificado no altar do templo do Senhor. No versículo que lemos, Daniel disse que esse rei iria usar de lisonjas para corromper aqueles que estivessem fracos na aliança com o Senhor. Lisonjas são maneiras, são presentes, são elogios, né? Mas, na verdade, aqui ele não iria conseguir nada com aqueles que conheciam ao Senhor, o seu Deus. Esses iriam resistir com firmeza e não cairiam na tentação de abandonar as leis e os princípios do Senhor por conta de um rei com sua cultura maligna. É sobre isso que quero falar em nossa devocional de hoje, sobre resistir com firmeza tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido que nos faz desagradar o coração do nosso bondoso Deus. Eu sei que não é fácil, eu também sofro tentações,
Todos nós sofremos e muitas vezes caímos nelas feito patinhos, caímos nas armadilhas do maligno, caímos em seus planos ardilosos para nos afastar da presença do Senhor. O certo é nos mantermos firmes em nossas convicções, clamarmos e vivermos buscando a face do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, junto com o povo do Senhor, caminhando em oração uns com os outros, recusando os banquetes deste mundo, recusando os prazeres carnais que nos afastam do Senhor. Fique atento, pois às vezes pensamos que tentações são somente nas áreas sexuais, mas isso não é verdade. Nós somos tentados com relação ao dinheiro, ao nosso tempo, às nossas palavras, às nossas decisões e até aos nossos sentimentos. Quantas vezes somos tentados a desejar o mal a alguém? Quantas vezes somos tentados à mentira e à falsidade? Somos tentados a sentir raiva, ódio, vingança, enfim, são muitas tentações. Nós devemos recusá-las todas com muita firmeza, conforme o título dessa devocional. Afinal de contas, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos Jesus em nosso coração e devemos viver conforme Ele nos orientou a viver, observando e obedecendo aos seus mandamentos. Essa é a maneira de expressarmos nosso verdadeiro amor ao Senhor Jesus e a Deus. Mas se caso você tropeçar e cair, não desista. Continue olhando para frente, olhe para Jesus, peça perdão, arrependa-se e continue a caminhada evitando esses mesmos erros, fugindo de todo pecado e de todas as tentações. A maioria das tentações a gente resolve fugindo delas, tomando outro caminho, desviando os olhos e o coração de toda maldade. Amém? Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos ajude a não cairmos nessas tentações e sempre resistirmos com firmeza em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente resistir a essas tentações e logo depois nós vamos falar com Deus, também colocando as nossas causas diante da sua presença. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje, que nos alerta, é uma palavra que nos alerta, Pai, a resistirmos com firmeza e não cairmos nas tentações. Temos sido tentados, Pai, na área sexual, na área do dinheiro, na corrupção. Temos sido tentados nos sentimentos, né, Pai? Aquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, que o coração sente. Quantas são as tentações de hoje em dia? Algumas, Deus, são até meio que escondidas, mas no final das contas, meu Pai, elas são pecados e acabam nos afastando de Ti. Por favor, Espírito Santo, nos esclareça das tentações, nos ajude a estarmos alertas e atentos e não desagradarmos ao Senhor, não cairmos, não pecarmos contra Ti. A Tua palavra nos fala isso. Guarda o meu coração para eu não pecar contra Ti. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos alerte e nos dê forças para que a gente não caia nas tentações. Em nome de Jesus nós oramos, Te pedimos perdão pelas que já caímos, meu Pai. Não deixe a gente caído, nos levante, estenda a sua mão para nós, nos ajude a permanecermos firmes e fortes diante da sua presença. Paizinho querido, em Teu nome, Jesus, nós oramos. Em Teu nome, Jesus, nós também queremos Te pedir pelas vidas, meu Pai, de todos nós, uns aqui orando pelos outros, meu Pai. Como é importante esse momento. Eu louvo ao Senhor pela fé do meu irmão e da minha irmã, por estarmos unidos nessa fé, nessa corrente de oração aqui, Pai. Oramos por aqueles que estão abatidos, por aqueles que caíram em tentações, estão desviados dos Teus caminhos, que o Senhor possa ajudá-los. Nós também possamos ajudá-los com o nosso apoio, a nossa amizade, a nossa força, meu Pai. Ó Deus, é um ajudando o outro, porque na hora que o outro precisa, ó
ó Deus, sempre teremos alguém que venha nos ajudar. Em nome de Jesus, ajude os irmãos que estão adoentados, estão nos hospitais, aqueles que foram operados, os que vão operar, meu Pai, que tem uma cirurgia. Quem sabe o Senhor pode fazer um milagre, até mesmo antes, meu Pai, dessa cirurgia acontecer. Paizinho querido, oro por aqueles, Deus, que estão procurando um emprego ou um novo emprego, uma nova oportunidade, pessoas que querem estudar, não têm dinheiro para fazer a faculdade, estão sem recurso para fazer um curso técnico, que o Senhor possa ajudar, meu Pai. Pessoas que querem te conhecer mais, que estão te pedindo, meu Deus, me ajude a te conhecer mais, Jesus, que o Senhor possa atender essa pessoa. Pessoas que estão em dúvidas, né, Pai? Quantas vezes nós temos que tomar uma decisão, mas estamos indecisos, com dúvidas no coração. Por favor, em nome de Jesus, esclarece. Oramos, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, quem sabe caídos pelo meio do caminho, nas drogas, no adultério, nos jogos de azar, meu Pai, perdendo rios de dinheiro. Senhor, oro por aqueles, meu Pai, que estão embrenhados, ó Senhor, na corrupção, embrenhados, ó Deus, no adultério, na fornicação. Senhor, que tu possas ajudar teu filho a sair disso e se manter firme na sua presença. Oramos por aqueles que estão desanimados, meu Pai, pensando em desistir, em jogar tudo para o alto, pensando em largar a família, pedir demissão do emprego, pensando, Senhor, em abandonar o seu lar, que em nome de Jesus o Senhor repreenda isso. Às vezes dão umas vontades loucas no coração da pessoa, dela fugir, largar tudo para trás, que o Senhor repreenda isso, toda atitude, ação do maligno, meu Deus, contra a vida do meu irmão e da minha irmã, pensamentos que ele tem colocado no coração dessa pessoa, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa lançar luz, lançar a tua bênção, a tua paz, que excede todo entendimento humano na vida do teu servo e da tua serva. Assim nós oramos, Pai, entregando em tuas mãos as nossas vidas, as nossas causas impossíveis, as dificuldades que temos passado, que o nosso dia seja um dia muito abençoado, um dia cheio de alegria e das bênçãos do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Queridos e queridas irmãs, Deus abençoe vocês. Que prazer, que alegria. É muito bom a gente estar junto. Não esqueça aí de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Curtir também e apertar o sininho aí do YouTube para ele te lembrar quando sair uma devocional nova, tá legal? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus.